E vou então compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente assistir aqui, ó. Vamos lá. Eu espero que todo mundo me confirme se o som está chegando bem. Turma da Mônica em Yes. O Corpo Fala! Ainda bem por quê? A minha orelha tá pelando. Ora, Mônica, todo mundo sabe a lei das orelhas quentes. Se a orelha direita estiver queimando, quer dizer que alguém está falando bem de você. Sério? Estão falando bem de mim? Ai, que tudo! Estão falando o quê? Eu posso ouvir? É claro que não, Mônica. Não dá pra ouvir isso. Ei, olha! Estão falando super bem de mim agora. Por quê? Porque agora a orelha esquerda também tá quente. Sai assombração! Quê? Mas você disse que orelha quente é quando falam bem da gente? A esquerda não. Como assim? A orelha esquerda é o contrário. É quando falam mal de você, amiga. O quê? Tem alguém por aí falando mal de mim? Eu não acredito! Só pode ser o Cebolinha de novo! Ele deve estar planejando alguma coisa! Olha lá ele! Oi? E aí, turma? Tudo belezinha? Eu vou te ensinar a não falar mal de mim pelas costas! Mas eu não fiz nada, Mônica! Mônica, não pode ser o Cebolinha. A sua orelha ainda tá vermelha. Quer dizer que ainda estão falando mal de você, entendeu? Até sem motivo eu apanho! E me dá isso aqui! Que absurdo! Que insulto! Eu vou chamar meus advogados! Eu vou te processar, viu? E como é que eu faço pra descobrir o linguarudo? Fácil! É só morder o dedo mindinho da sua mão esquerda. Aí, quem estiver falando mal vai morder a língua. Sério? Sério! Foi a tia Nena que me ensinou. Tô me sentindo o próprio Harry Potter! É 1, é 2, é 3! O que foi, Carminha? Mordi minha língua. Deu certo, Magali! Funcionou, você viu? Nossa! Bem que a tia Nena disse que o corpo fala. Mas você tem que aprender a ouvir. Bem, eu já ouvi que tem gente que fala pelos cotovelos. Ela disse que as velhas superstições garantem que o nosso corpo avisa o que está acontecendo e o que vai acontecer. Sério? Ah, deve ser. Quer ver? Ouça o seu corpo. Tá sentindo alguma coisa? Alô? Alô? Corpo? Alguém na escuta? Câmbio? Não? Tem um formigamento esquisito no pé. Assim. Isso quer dizer que o tempo vai esfriar. Esfriar? Mas tá o maior calor. É só esperar. Que frio assim de repente. Como eu disse, o corpo fala. Ai, meu Deus, o que é isso agora? Eu fiquei vesga. Ih, vai chover. De onde ela tira essas coisas todas? Meu nariz tá coçando. Eu acho que eu vou... Ai! Coceira no nariz? Legal. Isso quer dizer que o sol tá de volta. Uau! Uau, uau, que mágico! Nunca ia imaginar que o meu nariz faz previsão do tempo. Ah, Mônica, o corpo é muito mais do que isso. É uma antena
Unhas Verdes vai passar assoviando o hino nacional da Ruanda e chupando um picolé de tamarindo. Ah, aí vem ele. Ah, ele não é bonitinho. Coisa mais besta. Posso ficar com o picolé? Desculpa, amiga Jupi. Lá vem mais um recado. Minha mão tá coçando. Opa! Sabe o que isso quer dizer? Que sou alérgica a sorvete de tamarindo? Quando a mão esquerda coça, quer dizer que tem dinheiro por aí. Dinheiro? Será que o papai vai adiantar a mesada? Corre, corre! Magali, onde você... Oh. Ai. É essa a grana que estava vindo? Ai, acho que sim. Esquisito. Agora é a mão direita que tá coçando. Coceira na mão direita quer dizer encontro com desconhecido. Ai! Licencinha, este cofre é meu. Afinal, fui eu que tirei do banco. Sabe como é, né? Volta aqui, seu larápio! Nem morto! Cabelo arrepiado. Morte de um conhecido. Ai, quer saber? Pra mim, chega! Não quero mais saber de sinais do corpo e... Ouviu a minha barriguinha roncando? Sabe o que isso significa? Ai, que eu estou com fome! Esse olho piscando, essa boca torta, dentes rangendo. Isso significa que... Ui! E aí, curtiram? Eu já tinha visto esse episódio. Hã? Já tinha visto o episódio? Brisei. Já tinham visto esse episódio, não? Eu sim. Já? Eu também. Sério? Tá, e agora olhando assim, com um olhar mais filosófico, o que vocês conseguiram perceber ou entender a respeito do corpo fala? Brisei. Vamos, gente. Que o corpo fala? Que o corpo fala. Só isso? É tipo bandido, quando ele foi roubar ali, tá? Porque não ia acontecer. Ah, eu sei quando vai chover. Meu pé tá coçando, não vai ser assim. Mas tipo, quando o bandido tava ali correndo com dinheiro, ele tava olhando com um sorrisinho no rosto. Ganância. Tipo isso. Dá Tá. pra saber o que ele tá pensando pela expressão que ele tá fazendo. Perfeito. Mais alguém? Então vamos lá na página 10 e diz assim, ó, um corpo fala, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês também. Vocês estão vendo a minha tela ou tá lá parado no vídeo? Tava parada no vídeo. Tá no vídeo, né? Tá. Então, deixa eu buscar aqui, daí eu vou lá. É que aqui no Meet as coisas são mais... Onde eu coloco para apresentar. Se eu botar a tela inteira, aí ele vai direto para o... Aqui. Agora vocês estão vendo aqui. E aí vocês vão ver a minha tela também, né? Certo? A minha tela? Um corpo que fala? Perfeito. Então, ó. Sim. Hoje, né, a gente vai ver algumas mudanças nas nomenclaturas que a gente tem sobre o corpo, né? O que antes nós dividíamos o corpo, e aí eu vou lembrar vocês aqui de René Descartes, né? Era corpo e pensamento. Antes era o que a gente tinha sobre o corpo, a definição de corpo, o que era? Era isto, corpo e mente, né? Ou os pensadores antigos em corpo e alma, corpo e razão. Então, vamos lá
o que a gente tem agora, né? Como vimos, um olhar sobre o corpo revela o quão complexo ele é. Além de sua dimensão interior, na qual residem os pensamentos, os sentimentos e as ideias, ele ainda é o meio pelo qual temos contato com o mundo exterior, que inclui outros seres vivos e não vivos. Na relação entre as pessoas, o olhar sobre o corpo revela também a capacidade humana de expressar a dimensão interior na sua dimensão exterior por meio da fala, das expressões, gestos e movimentos. Um pouco do que a gente assistiu no vídeo da Turma da Mônica. Então, por muito tempo, que eu estava falando antes para vocês, a visão dualista, e dualista é dividida, de Descartes acerca do corpo prevaleceu nas mais diversas áreas do conhecimento. Com o desenvolvimento das ciências e suas tecnologias, essa visão foi contestada, né? Começou-se a discutir essa visão, mas por que a gente pensa o corpo apenas dessa maneira? Isso porque o corpo humano foi visto em suas múltiplas dimensões, biológica, psicológica e social, ou seja, o ser humano passou a se sentir, a ser entendido como um ser biopsicossocial. Então a gente vai ver aqui. Vocês continuam na minha tela? Sim. Na tela do livro ou nessa aqui onde estão no slide? No slide, né? Sim. Tá. Então aqui, ó, né? Vem com desenvolvimento. Não sei se o professor Antônio já falou isso para vocês em ciências, né? O que significa o corpo, como que é. Então, por que a gente diz que o nosso corpo ele é biopsicossocial? Por que bio? Então, bio, porque se refere às estruturas físicas e às necessidades vitais para se viver com qualidade. Bio, então, de vida, de vitalidade, bio vai falar dos nossos órgãos e membros e partes do nosso corpo que são essenciais mantê-los vivos, né, e sempre em bom funcionamento para que a gente possa nos manter vivos e a gente possa ter boa qualidade de vida também. Por que psico? Porque a gente se refere à nossa parte de afetos, sentimentos, memórias, vivências, ou seja, aquilo que está aqui, né, no nosso pensamento, também no nosso cérebro, aquilo que a gente vai sentindo através das nossas experiências pelos 5 sentidos. Por que social? Porque o nosso corpo também é social. Porque ele compartilha a vida com nossos semelhantes, uma vez que nossas chances de sobreviver e viver bem só podem ser alcançadas na vida em sociedade. Sozinhos, isolados, muito dificilmente nós conseguiremos alcançar sucesso pleno. Mas, compartilhando, convivendo com outras pessoas, sim, nós poderemos alcançar um sucesso melhor, mais eficaz. Então, voltando aqui para o nosso livro, né? Essa nova visão do ser humano procura entendê-lo em toda a sua complexidade. Assim, nós nos definimos não apenas pelos aspectos biológicos presentes em nosso corpo, mas também pela forma como compreendemos o mundo e os outros, e as concepções que formamos, e o modo como expressamos tudo isso com base em nossas vivências. Então, conforme a gente vai crescendo e a gente vai convivendo com outras pessoas, né? Seja na escola, na família, na rua, na igreja, no trabalho, na praça, nas redes sociais, conforme essa convivência vai acontecendo, nós vamos alimentando esse nosso corpo biopsicossocial. Nós vamos fazendo ele crescer, ele evoluir de uma maneira fantástica, positivamente ou negativamente. Então, o que nós precisamos é saber escolher bem aonde nós vamos, com quem nós estamos, quem nós de fato adicionamos em nossa vida e em que vidas nós nos adicionamos para continuar construindo positivamente esse nosso ser. E aí nós chegamos aqui, né, num assunto bem interessante que se chama linguagem verbal e não verbal. Então, ao longo de milhões de anos, os seres humanos evoluíram e se transformaram até chegarem à forma que têm hoje.
né? O ser humano, se a gente for lá olhar o homem que vivia nas pedras, nas cavernas, né? Era uma imagem completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Tanto esteticamente, quanto socialmente, tanto pessoalmente, quanto psicologicamente. Era completamente diferente. Essa evolução ao longo dos anos nos fez, hoje, em 2020, século 21, sermos desta forma, que provavelmente continuaremos evoluindo, e sei lá, daqui 50, 100 anos, 200 anos, como estaremos? Então, além disso, modificaram os hábitos, os costumes, os conhecimentos e as suas crenças, alterando também sua relação com a natureza e com os outros seres, vivos e não vivos. Uma das grandes, então, invenções da humanidade foi a linguagem falada e escrita, muito embora ainda preservemos em nós outra forma de linguagens, a não verbal. Como assim a não verbal? Então, você sabe o que é uma linguagem não verbal? Então, o que vocês entendem por linguagem não verbal? Desenho, dança, expressão facial, Tá? gestos que o corpo faz, tipo, quando eu rejeito alguma coisa, eu faço assim com a mão, Hum, tipo, empurrando. tá. Ah, Libras. Como, Larissa? Libras. Lidas? Falam pelas mãos. Ah, libras, tá. Que mais? Então, acho que nós temos elementos suficientes para que cada um agora escreva aí nesse espaço que tem aqui na apostila de vocês, escrevam o que para vocês é a linguagem, então, não verbal. Coloquem aí, né? Em uma linha, em meia linha, em 2 linhas, em 4 linhas, em 6 linhas. Escrevam o que seria para vocês. 2 minutinhos para vocês fazerem a respeito. Pronto? Fizeram? Estão prontos? sim. Tá. Então, deixem aí quietinho. Nós vamos fazer o texto agora a respeito de linguagens verbais e não verbais. E depois, de pronto, esse texto, nós vamos fazer uma outra dinâmica a respeito, tá? Alguém tá a fim de ler para nós aqui esse primeiro parágrafo? Eu. Por favor, então. Há muitos milhares de anos, quando ainda não havia linguagem verbal, os seres humanos se comunicavam com gestos e grunhidos. A língua falada com estruturas predefinidas se foi inventada há cerca de 40 mil anos e é escrita muito e é, es- e a escrita muito mais recente, há cerca de 4 mil anos. Tá. Então, isso vocês já conheciam na nossa história a respeito disso? Um Sim? ser humano conseguiu ficar vários
Nossa, mais de 30 anos sem língua escrita. Sim? Tá, deixa eu ver. Não, não vai ser aqui. É, eu vou sair do livro de vocês. Aqui. Eu acho que tem aqui um gráfico a respeito da evolução da escrita. Deixa eu ver se é aqui. E aí eu trago para vocês. Aqui, ó. Tá? No ano que vem eu vou apresentar para vocês de novo. Então tá aqui, ó. Evolução dos instrumentos de escrita. Acompanhe então as informações sobre a evolução da escrita e dos instrumentos usados para escrever. Então, como que era, ó? Em 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, século IV, é isso? Antes de Cristo, existia a escrita cuneiforme. Era assim que se fazia, ó. Então, é uma designação atribuída aos tipos de escrita feita com o auxílio de objetos em formato de cunha. Foi desenvolvida pelos sumérios e os primeiros documentos encontrados eram gravados em peças de argila cozidas em fornos para que ficassem mais resistentes. 3.000 antes de Cristo veio a hieroglífica. Olha aqui como é que era. Significa sagrada. Os hieróglifos foram usados durante 3.500 anos para escrever a antiga língua do povo egito. Os registros eram feitos nas paredes dos túmulos, em placas de barro e em papiros. Os escribas utilizavam uma espécie de caneta feita com caule de junco e tintas feitas com uma mistura de pó de fuligem, água e goma arábica. Goma arábica é uma espécie de borracha, assim, um líquido emborrachado. 600 depois de Cristo veio a pena. Veja, já é na nossa era. As penas de aves foram usadas de 600 depois de Cristo até o século XIX. Olha quantos anos se usou penas de aves para escrever. E durante esse tempo foram praticamente o único instrumento de escrita das sociedades civilizadas. As penas das asas dos gansos eram as mais utilizadas, pois tinham cânulas largas que seguravam melhor a tinta. A ponta da pena era afiada e levemente fendida para que a tinta escoasse com regularidade. Cânula é esse pedacinho aqui, ó, tudo isso aqui onde vai a pena, tá? Esse caninho aqui no meio. 1867, já bem pertinho de nós quase. A escrita mecânica começou a se tornar realidade em 1867, quando Christopher Layton Schultz criou a primeira máquina que realmente funcionava. No começo, as máquinas só continham letras maiúsculas e o teclado era disposto em ordem alfabética, o que era um problema, pois as hastes travavam quando o usuário escrevia de forma mais rápida. Porque as hastes são isso aqui, ó. Porque uma batia na outra. Quando batia aqui no papel e voltava, elas batiam e ficavam presas uma nas outras. O que era um problema, pois as hastes travavam quando o usuário escrevia de forma mais rápida. Foi então que James Dismore, amigo de Schultz, criou o teclado Kurz, que apresentava as letras mais usadas afastadas umas das outras, o que melhorou o funcionamento do equipamento. Essa organização do teclado é usada até hoje, inclusive nos teclados de computador. Olha aí no teclado do seu computador ou do seu celular e perceba quais são as 6 primeiras letras do lado superior esquerdo do seu teclado e você entenderá o porquê o teclado se chamar Kurz. Viram? Em 1884, então, apareceu a caneta tinteiro. Com as pontas das penas de ganso se desgastavam rapidamente, foram trocadas por pontas de metal que eram acopladas a hastes de madeira. A pena de metal era então mergulhada na tinta para que fosse possível escrever. Mas a real evolução na maneira de escrever veio quando Lewis Edison Waterman criou a caneta tinteiro, com um reservatório para que a tinta fosse injetada com um tipo de seringa.
Os cartuchos descartáveis de tinta só surgiram em 1927. E em 1938, aparece então a caneta esferográfica. Quem inventou a caneta esferográfica foi Laszlo Biro, quando teve a ideia de criar uma caneta que usasse tinta de secagem rápida, com as que eram usadas na impressão dos jornais da época. Para que a tinta não secasse dentro do reservatório, ele propôs o uso de uma pequena esfera de metal que rolava na ponta do tubo e liberava aos poucos a passagem de tinta. Em meados da década de 1940, Biro vendeu a patente para Marcel Bic, que começou a comercializar a caneta em larga escala e a batizou de Bic, esse modelinho aqui que a gente usa tanto, né? E aí, em 1938, aparece o computador. Ainda no século XIX, Charles Babbage inventou o primeiro equipamento considerado um computador mecânico. Claro que não era assim, do jeito que está aqui na foto. E nos anos de 1940, então, surgiu a primeira geração de computadores mais complexos e de uso geral. Contudo, as máquinas ocupavam salas inteiras. O computador só se tornou portátil em 1965, depois da invenção dos microprocessadores. A ideia de um computador pessoal que qualquer pessoa poderia ter em casa só começou a se concretizar depois que a Apple, empresa de Steve Jobs, lançou o primeiro Macintosh em 1984. Já na década de 1990, os computadores viraram produto de massa, ou seja, né, usado por muitas pessoas. E aí, em 2010, 10 anos atrás, aparece o tablet. A Apple lançou o iPad e popularizou o uso dos tablets, mas a origem desse dispositivo está lá nos anos de 1980, quando a empresa Grid lançou seu GridPad, o computador com tela sensível acionada por uma caneta. O caminho da evolução do tablet também passa pelos PDAs, que eram assistentes pessoais digitais. Com o desenvolvimento da internet e o surgimento dos smartphones, a ideia do tablet foi resgatada e relançada com muito sucesso. Quem gostou, dá um like aí para o professor e não esquece de assinar o canal. Gostaram? Sim? Não? Aham. Então, para vocês entenderem, né? O Luciano é muito sincero. Meu Deus. O Luciano é o quê? Eu, sincero. Sei Eu sou não, de né? Deus. Tá certo. Então, né? Não Só... tirai do nome do Senhor, galera. Tá bom. Diz o Carlos, diz a Larissa, eu tinha uma caneta tinteiro, mas não durou muito na minha mão. Tá certo. Então, olha só, gente. Aqui para nós, né? Essa linguagem não verbal, né? Só para a gente perceber um pouquinho como que a comunicação ela evoluiu e como que nós estamos fazendo uma comunicação um pouco mais evoluída para que as pessoas entendam. Então, quando você for se comunicar com alguém, seja verbal, através da fala, seja não verbal, através da escrita, através da expressão corporal, da expressão facial, através de sinais, publicidade como outdoor, textos, história, não importa. Faça-o da maneira mais clara possível, para que as pessoas que estiverem recebendo essa comunicação, elas possam de fato entender o que você está querendo realmente dizer. E não que se fique interpretando o que eu quero. Acontece que, com a invenção da escrita, os seres humanos foram gradualmente refinando as expressões corporais, ao mesmo tempo em que a percepção da linguagem corporal foi ficando em segundo plano. Mas nem a linguagem escrita, nem a falada fizeram desaparecer a linguagem corporal, que é uma forma de linguagem não verbal. Tanto é que ainda hoje nós, seres humanos, modernos, preservamos essa forma de comunicação como uma herança primitiva de nossos ancestrais. Alguém aí quer ler o finalzinho? O último parágrafo? Isto, Tá, eu posso ler. por favor.
Para muitos estudiosos da atualidade, o corpo humano não apenas fala, mas ele próprio é um alfabeto que permite inúmeras combinações para representar pensamentos e sentimentos. Os olhos, as sobrancelhas, o nariz, a boca, os ombros, as mãos, as pernas e até os pés falam. Isso mesmo. Todo o nosso corpo é capaz de expressar vontades, pensamentos e sentimentos quando realizamos interações sociais. De acordo com estudiosos do assunto, o rosto humano é capaz de emitir um grande número de mensagens para expressar alegria, tristeza, dúvida, medo e susto, e etc. Então, isso. Então, quando nós fizemos uma expressão facial, nós estamos querendo dizer alguma coisa. Então, muito cuidado quando a gente se expressar para os outros. Por quê? Porque pode entender o que quiser, né? Eu posso, de repente, olhar assim, perceber um olhar um pouquinho mais carinhoso e entender que aquela pessoa está querendo fazer uma amizade comigo. E, de repente, não, ela só está me observando. Então, vamos lá fazer um teste para ver se vocês são bons mesmo, né? Aqui, ó, na página 12. Traz lá assim, ó. Eu vou ampliar, mas eu não quero que vocês vejam a resposta. Então, diz assim, que na linguagem corporal, mostrar os dentes não é apenas sinônimo de riso. Decifre o que cada expressão abaixo quer dizer. Use as palavras aí do box para escrever. Então, 2 minutinhos para vocês escreverem lá. Ah, eu já estou mostrando aqui. 2 minutinhos lá para vocês escrever o que tá, essas palavras que estão aqui dentro. E embaixo, né? Vocês não viram, né? Embaixo das expressões aí das moças, né? Dessas 4 e mais as outras 3 ali embaixo. Onde? Na página 12. Ah, tá, já fiz. Já fez? Aham. Poxa vida. Tá muito na cara, né? Ah, não sei, né? Tem uma que dá pra confundir, mas tá na cara. Então, o restante, vamos lá. Professora, eu posso falar um negócio? Pode. Eu tinha visto, eu vi uma série coreana que o nome dela é Tudo Bem Não Ser Normal, que o irmão da pessoa que tinha autismo, ele era autista. Daí, para ele conseguir entender os sentimentos do irmão, ele colocava imagens de, tipo, tristeza, alegria, felicidade, raiva. E daí, toda vez que o irmão dele fazia uma expressão, daí a pessoa que tinha autismo, ele sabia qual era o sentimento dele. Tá, Era bem entendi. legal. Recomendo. Ele utiliza as expressões faciais ou corporais para que ele pudesse compreender o irmão. Isso, é muito legal. Beleza, joia. Boa dica. Ai, não. Eu acabei de fazer um desenho lindo na apostila. Estamos prontos? Aham. Então, vamos lá. A primeira moça aqui que está sorrindo, qual é a expressão que ela está demonstrando? Timidez, mentira, alegria. Tá, e a segunda? Desprezo. Terceira. Surpresa. A quarta. Nervosismo. E lá embaixo, a mulher com o dedo apontado? Entendimento. Como? Entendimento. Arrependimento. Ah, entendimento. E a outra, de verde? Incompreensão. E a última? Timidez. Timidez, será mesmo? Será que é isso mesmo, Luciano? Vamos ver. Ah, é isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá na última. Vamos pular aqui esse texto, vamos na última. Observe atentamente a ilustração a seguir e responda às questões propostas. O rapaz está aceitando ou rejeitando o pedaço de bolo? Por quê? Rejeitando. Certeza? Os olhos dele ali não estão dizendo que ele quer?
Não, as mãos estão dizendo e também ele tá indo para trás. Será que ele está indo para trás ou ele está chegando assim já com a mão para ir pegando o bolo? Ele quer, mas ele não quer. Ele quer, mas ele não quer. Se você Eu acho quer. que ele tá tipo, não precisava disso, mas obrigado. Ô, Larissa, você falou, que joia. O que mais? Ele quer, mas ele tá de dieta. Será, Emily, que ele está de dieta e daí ele não quer, mas ele quer? É isso, será? O que mais? Tava fazendo jejum. Meio difícil, eu acho, ali para ele jejum, será? Não sei. Emanuel, Olha, se Eduardo. for jejum, eu entendo ele. Emanuel, Eduardo, Eu Júlia. vou ficar em jejum, Hã? mas não eu. A cara da mulher, Jesus. É. Come desgraça. Então, aí está a expressão para nós, né? Pode ser que ele esteja rejeitando, pode ser que ele esteja de fato querendo e ao mesmo tempo rejeitando, pode ser, né? Ou pode ser que ele esteja aceitando mesmo, né? E é aquela boquinha ali assim, né, pro lado, já é dizendo assim, que coisa deliciosa que deve ter essa torta. Pode ser. O rosto dele tá dizendo que sim e o corpo dele tá dizendo que não. Ah, pode ser, pode ser. Pode ser. Então, isso quer dizer, né? Lembra lá o sexto ano vocês fizeram comigo? Não. Vocês fizeram o sétimo ano comigo. O sexto fizeram com o professor Fabiano. Lá no sexto, quando a gente estudou contradição, né? Podemos ter pensamentos contraditórios? Podemos, né? E podemos também ter expressões contraditórias? Sim, podemos, né? Mesmo querendo alguma coisa, a gente pode recusar, sim, sem problema algum. Tá certo? Dúvidas, perguntas, comentários a respeito do conteúdo de hoje, por favor? Não. Não? Pedrinho está dizendo aqui, eu acho que ele quer, mas ele está tímido. Será, Pedro Jordão? Será que é isso mesmo? Não? Então vamos lá em OPE e vamos entrar no nosso módulo novo hoje. Página 57. Ah, Luciano, também fala inglês. Ó. Gostou? Cadê o oitavo? Tá aqui. Ano que vem teremos a apostila nova, atualizada, pelo que me disseram. Então, aqui estamos. Vamos ampliar. Começamos aqui. Educação financeira. Entramos no módulo 3 do nosso conteúdo de OPE, falando de maturidade, consumo, inteligência financeira, vendedores e compradores. Vocês estão vendo na minha tela, né? A apostila de OPE, é isso? Sim. Tá. Então, o que será, né, que nós estamos tratando aqui nessa questão? A respeito de maturidade, consumo, inteligência. Será que a nossa inteligência financeira ela está aguçada, ela está preparada, ela está organizada para a gente, de fato, ter ganhos? Nós somos mais vendedores ou nós somos mais compradores? Eu sou mais compradora. Temos uma maturidade para consumir? Eu tenho. Tem? Mentira. Não, depende. Depende pra quê? Porque se for pra livro, a gente gasta $1 bilhão. Agora, se for pra outra... Mas livro vai me ajudar a ter entendimento, né, das coisas. De vez em quando, né? Mas mesmo assim, é necessário a gente ter maturidade de consumo. Né? Saber quanto que eu devo, quanto que eu posso. Posso comprar todos? Posso levar todos esses hoje? Posso esperar até o mês que vem ou até a próxima semana para comprar mais um? Então, maturidade e consumo passa por aí. Passa em a gente saber o que realmente é necessário, o que realmente é importante, ou seja, a gente deveria ter uma listinha de prioridades. E aí o desenho ele é muito sugestivo para nós, ó. Vamos ver quem que consegue entender que desenho que é este
E o que está sugerindo para nós? Só um desenho. É só um desenho, Quem será? planta colhe? Será? Quem planta colhe? O que mais? Ai, professor, eu olho pra planta e só consigo ver Bíblia. Ai, não dá. Tem Ai, não moeda. consigo mais. São moedas. Foi a Emily que falou? Ou A foi a Nicole. Laís? A Nicole? Isto, Nicole. São moedas ali. E aí tem ali um pouquinho de terra em cima das moedas e tem uma Onde que vocês mudinha viram moedas? aqui, ó. Ah, é Ah! verdade. Nossa, verdade. Agora eu não consigo desver. Tá Eu tava vendo? vendo um vaso de ouro. Aquele de ouro. Eu Então, pensei que era um vaso. ó, linguagem não verbal. A gente precisa estar educado ou educar a nossa mente São a moedas de perceber. R$1. Pode ser de R$1, de 50 centavos, né? Aqui, nesse caso, o valor para nós não tem tanta importância aqui nesse conteúdo. Mas a gente perceber, né? São moedas. Então, em cima das moedas, ou seja, em cima do dinheiro, nós colocamos a plantação. Então, está rendendo o nosso dinheiro, ou seja, os bens que a gente está possuindo, os bens que a gente está ganhando, aquilo que a gente está construindo, está tendo um rendimento? Está sendo fértil esse crescimento? Vamos lá na página 58, e diz assim para nós, ó, maturidade e vida financeira. Então, o que a gente pode entender por esse gesto aí dessas duas moças? Como você tem se sentido ultimamente? Tem notado mudanças no seu comportamento? Você sabe por que essas mudanças acontecem? Talvez por causa da nossa adolescência? Por isso elas acontecem? Porque nós estamos mudando sempre? Quem sabe? Pode ser, né? Pode ser. O que será que as duas moças estão fazendo aí na imagem? Uma Discutindo. tá dando a opinião dela e a outra não quer escutar. Ah, pode ser. Sugestivo, né? Ah, Linguagem parece uma não mãe e uma verbal. filha. Parece mãe e É, filha. exato, é a mãe e a filha. Isso, Eu onde a mãe concordo com a talvez... Larissa. Concorda, Luciano? Aham. Então, talvez onde a mãe esteja chamando a atenção da filha para alguma situação financeira e ela está dizendo, mãe, não adianta ficar falando agora para mim, né? Agora já foi. Quem sabe? Então, nesse primeiro trechinho aqui do parágrafo da página 58, traz assim para nós que a adolescência é uma época de mudanças em muitos sentidos. A gente conversou sobre isso, por isso a gente está trabalhando em filosofia o nosso corpo, e tentando entender, né, o nosso corpo, conhecendo o nosso corpo. Além da mudança perceptível no corpo, o cérebro também se reorganiza bastante. Isso acontece porque a arquitetura das conexões cerebrais sofre intensas transformações para que sua identidade seja formada. Nesse momento, é bastante comum que 3 características sejam ressaltadas: a impulsividade, a inconstância e a irritabilidade. Isso tudo é normal e natural, mas nem sempre fácil de lidar. Vamos aprofundar um pouco mais Eu este tenho todos assunto. eles. Oi? Eu tenho todos eles. Você Eu não tenho nenhum. se mostra assim? É, sim. Por isso eu tô tentando melhorar, mas eu sou um pouco assim. Tá certo. Então, nós vamos fazer assim, ó. Para a próxima aula, nós vamos fazer de um modo diferente, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais alguém? Ah, tá faltando a Ana Júlia, né? Só ela que tá faltando? O Bernardo também saiu. Então, os dois que estão fora? Não, Não, o quê? O Bernardo O tá... Bernardo tá aqui. Tá. ele tá Estou vendo aqui. aqui na tela e não está aparecendo. O Bernardo tá, então só a Ana Júlia que não tá, que está faltando, é isso? Acho que sim. É É. isso. Tá.
Então, nós vamos fazer assim, ó. Se somos com a Ana Júlia, seremos 13, é isso? É isso? Não? Então, nós vamos fazer assim, para a próxima aula. Temos três temas, tá? Impulsividade, inconstância e irritabilidade. Então, 4 vezes 3, 12. Vai ficar um ou dois a mais, né? Para fazer. Que daí participam de algum. Então, o Luciano, que é o nosso líder, depois passa uma listinha lá no nosso grupo do WhatsApp e cada um vai colocando o nome embaixo daquele tema que ele está afim de pesquisar um pouquinho mais e trazer alguns exemplos dentro da sociedade que acontece com adolescentes, de inconstância, de irritabilidade e de impulsividade. Pode ser? Pode. Tem que fazer sozinho, né? Isso, aí cada um faz a sua pesquisa. Legal, gostei. Tá? Vai fazer a sua pesquisa lá, por exemplo, né, de inconstância. Então, vai procurar lá uma situação em que aparece um adolescente em alguma situação, em algum lugar, né, claro, sem a gente ficar cutucando ninguém, né? Procura lá, então, um exemplo de algum adolescente que em algum momento passou pela inconstância dessa situação, como é que foi, ou como é que ele conseguiu sair disso, ou por que ele vive nessa inconstância. Traz esse exemplo para nós e a gente pesquisa lá, né? E a gente conversa. É interessante que vocês deem uma lidinha na apostila antes a respeito, tá? Outro ponto importante, que vocês não fiquem todos no mesmo tema, até que não ficamos 10 lá na impulsividade. Professor, Fala. pode colocar, tipo, desprezo psicológico. Tipo, eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio. Sabe? Aonde? Na irritabilidade, na inconstância ou na impulsividade? Irritabilidade. Tá, pode. Então, aí vocês se dividem, tá? Para que são todos temas bem atuais e bem dentro do que a gente trabalha. Então, vocês procurem, depois entre vocês, se dividirem dessa forma, tá? Eu vou ficar lá com a inconstância, para que dê pelo menos 4 alunos em cada um desse tema, tá bom? Vocês entenderam como que é para fazer? Sim. Sim? Tá. Uhum. Então, daí lá na próxima aula, vocês podem, por exemplo, fazer isso num slide, num PowerPoint, né? Ou pode fazer num videozinho curto, de 30 Pode apresentar para a turma? Isto. E aí o professor vai de novo... Todo mundo vai ter que apresentar? Isso, e todo mundo vai mostrar para nós. Olha, aqui está. Então, aí eu tiro o meu compartilhamento e quem for apresentar, compartilha sua tela e mostra para nós. Olha, eu achei esse exemplo aqui, achei muito interessante, faz muito parte, é muito comum, a gente vê muito disso por aqui, por ali, por lá. Tá bom? Pode ser, Nicole? Professor, Fala. pode fazer em, tipo, resumo? Quer dizer, texto? Pode fazer um texto, mas nada longo, tá? Vamos fazer assim, um parágrafo, Ok. uma coisinha bem curta, tá? Só para a gente ter uma ideia e para a gente também participar um pouquinho mais da aula, tá? Ser um pouquinho mais efetivo e que vocês vejam que o que a gente está estudando aqui dentro do conteúdo, dentro da teoria, ele está próximo de vocês. Está aí presente no dia a dia, tá? E aí vocês busquem algum exemplo que aconteceu, alguma coisa que tá surgindo. Pode ser, gente, eu já ouvi que a Larissa tudo bem, o Luciano eu ouvi tudo bem, o restante, digam para mim, tudo bem? Pode ser? Por mim, pode. Pode, Nicole? Pode, Larissa. Sigel. Emily, Eduardo, Professor. Emanuel, sim. Fala, Nicole. Vai valer nota? Se vale nota, sempre traz um aproveitamento pelo professor nesses conteúdos que a gente vai trabalhando, tá, Nicole? Não vai ter uma nota específica lá. A apresentação não vai aparecer, tá? Mas eu vou incorporar isso lá na nota final de vocês na média, tá bom? Certo? Sim. Tá. Ó, vocês não precisam aparecer, tá? Vocês não precisam mostrar um vídeo de vocês, não precisa nada disso. Basta vocês trazerem um exemplo, pode ser um link, então, muito cuidado com aquilo que vocês vão escolher, desse link, o que vai apresentar, tá bom? Coisinha curta, 1 minuto, 30 segundos, tá? 1 minuto e meio, coisinha simples para a gente só ir percebendo como que isso acontece. Então,
Onde está a impulsividade nos adolescentes hoje? Então, uma cena dessa, né? Ali na apostila mostra, por exemplo, uma pessoa com várias sacolas coloridas na mão. Pode ser um exemplo de impulsividade? Pode. Mas aí mostra a cena mais completa, né? O porquê, o que levou ela a fazer isto, tá bom? Quais as consequências da gente ser impulsivo nesse ponto, tá bom? Certo, pessoal? Né? Beleza, então. Nos vemos lá na semana que vem. Um bom fim de semana para vocês. Muito obrigadão para vocês. Bernardo, quer que eu repita? O que você quer que eu repita, Bernardo? O que é para fazer? É isso? Tá. Bernardo, lá na nossa apostila de OPE, na página... Deixa eu ver aqui que eu já tinha fechado. Opa, cadê? Aqui. Na página 58 e 59, começando esse conteúdo sobre educação financeira, tem 3 temas: impulsividade, inconstância e irritabilidade. Então, para a semana que vem, você vai escolher um desses, tá? Ou impulsividade, ou inconstância, ou irritabilidade, e você vai procurar um exemplo de adolescente que vive nessa situação, por exemplo, de impulsividade ou de irritabilidade, está sempre irritado, sempre chateado, sempre bravo. Então, traz um exemplo dele. Você não precisa fazer um vídeo mostrando, tá? Mas você pode trazer, sei lá, um PowerPoint ou um link de uma cena curta ou um parágrafo apenas escrito para apresentar para nós na semana que vem, na aula, sobre isso. Tá bom? Entendeu, Bernardo? Oi, Nicole? Tem que ser de uma pessoa que a gente conheça? Não precisa ser de uma pessoa que a gente conhece, tá? Um adolescente qualquer pode ser, qualquer situação, desde que seja um adolescente numa situação dessas, tá? Dessas 3 que foram citadas, tá bom? Sim. Beleza, então. Gente, brigadão, tá? Tchau, bom fim de semana. Tchau, professor. Melhoras. Semana que vem a gente volta lá para quinta-feira de novo para o nosso horário normal, tá? Tchau. Tchau. professor. Tchau.